Olá, internauta, militante e amigo do MPLA, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do meu, teu, nosso e vosso MPod. Estamos ligados ao modo Empower. Agradecer-te pelo carinho, pela audiência, por estar aí desse lado conosco sempre, sempre, sempre. Aproveite, curta, comente e partilhe o nosso programa. Digam-nos quem vocês gostariam de ver aqui na próxima edição. O nosso convidado de hoje é um homem que carrega nas palavras o peso da verdade e o poder da responsabilidade. O nosso convidado é um deputado que tem sido firme nas suas abordagens naquilo que é a defesa da juventude e também do povo angolano. O nosso convidado de hoje é o deputado e camarada Mvunda Salucombo. Seja muito bem-vindo ao MPod. Obrigado e agradeço desde já o vosso convite. Notei que primeiro o pessoal que trabalha, os camaradas que trabalham aqui são muito jovens e têm umas instalações também bem equipadas e acho que o vosso trabalho está a correr bem, não é? Então é o MPLA. É o MPLA. O Empower. Sim, é Empower. Deputado Mvunda, se não tivesse na política, onde é que estaria nesse momento? O que estaria a fazer? Se eu não estivesse na política, nesse momento estaria como funcionário público e a dar aulas. Porque eu, antes de entrar na política ativa, eu dava aulas e era funcionário público. Só que depois tive que deixar de dar aulas porque saiu um decreto, uma lei, acho que era uma lei, que proibia que os funcionários públicos tivessem dupla funcionalidade, porque tínhamos depois 2 salários que o Estado é que dava. Dava aulas para uma escola pública e era funcionário público também de um ministério, então tive que abandonar tive de deixar de dar aulas e estar só como funcionário público nesse ministério. Isso antes de ir para a política. Se eu não fosse para a política, ia continuar como funcionário público. E na altura, quais eram as disciplinas ou cadeiras que lecionava? Bem, eu dei aulas aqui no ensino médio, aqui no 1º de Maio, nessa escola 1º de Maio, onde dei a aula de ética e também dei história e também dei direito, porque na altura eu já estava a frequentar o curso de direito, então também dei aulas dessas 3 disciplinas. E se tivesse que definir a sua trajetória em uma única palavra, qual seria? Persistência. Tem sido muito persistente? Persistência. Porque eu perdi os pais, pai e mãe, em momentos muito cruciais da vida de um jovem. E se eu não fosse persistente, se calhar estaria perdido noutras coisas. Então eu traduzo esse meu percurso como persistência. E o que é que levou o camarada Mvunda a dedicar a sua vida ao serviço público, ainda à defesa do povo angolano? Bem, eu cresci em casa dos meus pais, mãe, professora, prestadora de serviço público. Há muita gente que hoje, na nossa sociedade, tem em várias esferas que passaram pela mão da minha mãe, porque a minha mãe era uma professora de grande mérito aqui. Eu dou-lhe esse mérito porque era mesmo uma grande professora. E o meu pai, que também prestava serviço público. Então a questão do servidor público em casa era uma questão que eu já via desde pequeno. Então isso acho que moldou-me para isso. Apesar que somos 4 irmãos, eu sou o mais velho
os outros 3 não têm nada a ver com a questão política e fazem as suas coisas, mas não tem nada a ver. E tem sido fácil ser servidor público, defender o povo num sistema político tão exigente como o nosso, tantas cobranças, coisas por se fazer, dar respostas às questões que o povo mais aclama. Tem sido fácil? Não, eu já disse que eu sou persistente. E eu, na persistência, eu tenho dito que, apesar de haver coisas que não é só uma geração que vai resolver, mas é preciso que outras gerações resolvam, não é? Então, a persistência tem a ver com isso, porque o nosso país é um processo que nos trouxe a independência, é um processo que vai nos trazer o desenvolvimento, mas temos que estar próximos desse processo para darmos o nosso contributo e deixarmos a nossa pedra também. Então, é essa persistência que tem me levado a continuar na vida pública. Para aqueles que não sabem, o deputado Mvunda, o camarada Mvunda, é natural da Lunda Norte. Sim, eu sou natural. Foi a sua infância na Lunda Norte? Quando é que deixa a Lunda Norte e vem aqui para Luanda? Bem, eu quando nasci no território da Lunda, porque eu nasci em 1977, ainda não havia Lunda Norte e Lunda Sul, era só Lunda. Mas eu nasci na zona que hoje é Lunda Norte. E então o meu pai, quando houve a divisão, o meu pai, o meu bilhete é natural da Lunda Norte. Eu saio da Lunda eu nasci em 77 e saio em 79. Quer dizer que saí de lá com 2 anos, mais ou menos, e radicamos cá em Luanda, porque o meu pai foi transferido para Luanda e tivemos que vir com ele. E desde lá vou lá passear, vou lá em trabalho e etc. Tenho família lá na Lunda e então sempre vivi em Luanda desde os meus 2 anos. E atualmente como é que vê o desenvolvimento da província da Lunda Norte? Podíamos estar melhor. A província da Lunda Norte podia dar um salto mais qualitativo, não é? Porque eu me lembro, quando miúdo, eu ia muito para a Lunda Norte e há coisas que nós perdemos naquela província que nós podíamos... Como o quê? Como que, olha, a província da Lunda Norte era a província onde, por exemplo, no desporto, onde saíram os melhores tenistas de Angola. Porque lá era uma tradição as pessoas jogarem tênis de campo. Por exemplo, a província da Lunda Norte era a província mais verde de Angola, porque havia jardins quase públicos, sim, porque aquilo eram jardins públicos que eram tratados pelas pessoas. Nós em casa, todo mundo em casa tinha um jardim em frente à sua casa. Então nós fomos perdendo muito desses hábitos e eu acho que podíamos estar melhor mesmo. E o MPLA, quando é que o MPLA entra para a sua vida? Quando é que decide abraçar o MPLA? Eu acho que o MPLA entrou para a minha vida desde que eu nasci. Oh. Sim, eu vou explicar porquê. Os meus pais eram do MPLA. O meu pai é praticamente uma pessoa que vem do Maqui. Que a vida dele pública e política, eu quando nasci já encontrei o meu pai na vida pública e política, então isso foi em casa, foi-me soando também no ouvido. Então a questão do MPLA na minha vida eu acho que já vem desde pequeno. Posso não me recordar de tudo, mas há coisas que eu me recordo de ouvir os meus pais a falarem, por exemplo, questões que têm a ver com o desenvolvimento do país. E quando eu comecei a sentir-me como pessoa, né? Aí aos meus 10, 15 anos, já havia alguns debates em casa, porque eu gostava de debater muitas questões com o meu pai. Tendo em conta que
começou com a militância muito cedo. Consegue nos fazer uma análise da juventude do MPLA, de antigamente, da tua época e essa da atualidade? Bem, eu entro para o MPLA na vida ativa em 2000. Vida ativa mesmo. E tentar fazer uma comparação entre os jovens hoje e os jovens da minha altura será um bocado complicado, mas dizer que nós, na minha altura, nós tínhamos algo que nos mantinha mais unidos. E isso, sabe o que era? Era o... Nós praticávamos, eu lembro que no nosso bairro nós praticávamos muito desporto. E depois do desporto nós tínhamos, vou dizer tertúlias, mas ficávamos a discutir os assuntos do país. E então isso também foi nos dando algum espírito crítico. Eu acho que os jovens da minha época tinham um espírito mais crítico sobre os assuntos comuns, sobre os assuntos da sociedade. Hoje noto que as pessoas... E éramos mais próximos, porque nós não tínhamos essa facilidade que tem hoje das redes sociais. Nós não tínhamos isso. Nós tínhamos mesmo que nos encontrar para discutir, falar e etc. E o que eu noto hoje é que o discurso crítico sobre a sociedade é destruturado. Nós não. Nós tínhamos base, porque nós, vínhamos já de famílias algumas estruturadas, e quando fôssemos criticar, tínhamos alguma base para fazer crítica. E o que eu noto hoje é que não há essa. Não é senso crítico, esta base? Há esse senso crítico. O que eu estou a dizer é que o senso crítico de hoje é pouco estruturado. Por quê? Porque as pessoas baseiam-se mais na crítica, nas redes sociais e etc. Não há aquela base. E nós tínhamos o senso crítico, sim, mas, por exemplo, nós criticávamos as coisas que estavam a acontecer no nosso bairro. Por exemplo, se o campo onde nós íamos jogar o futebol ou o basquetebol não tivessem condições, nós criticávamos, sim. Mas não fazíamos, a nossa crítica não era no genérico, era das questões que nós vivíamos ali na localidade. As questões sim, reais ali na nossa localidade. Não aquilo de ouvir, nem tenho a certeza, só estou a criticar. Era isso, é aí onde eu queria chegar. Há pessoas que criticam hoje, e eu não estou aqui a fazer alguma crítica às redes sociais, porque as redes sociais, as redes sociais é uma ferramenta, ou a internet é uma ferramenta muito, muito importante para o desenvolvimento da juventude. Os meus filhos hoje, eles às vezes vêm e querem tirar dúvidas. E a primeira coisa que eu lhes pergunto é por que é que ele tem um smartphone. Ele pode fazer pesquisa sobre coisas da escola e etc. Só que os jovens estão a utilizar muito mal essa ferramenta, que é muito importante para o desenvolvimento deles. O que é que o MPLA trouxe de positivo para a sua vida? De que maneira o MPLA contribuiu para o seu crescimento? Bem, a primeira coisa, eu vou lhe dizer que eu hoje faço assim uma análise. Eu vim de família, a minha família, o meu avô, o pai do meu pai e a mãe da minha mãe não eram pessoas abastadas. Quer dizer que os meus pais não eram abastados. Não. Mas eu consegui estudar. E eu estudei quase sem pagar, porque o estudo era gratuito. Eu fiz a primeira classe, a segunda, todo o ensino médio, sem gastar um tostão. Então, eu acho que o MPLA, para mim, o MPLA, enquanto partido único naquela altura, né, trouxe de benéfico foi mesmo a questão da educação. Porque há famílias que conseguiram sair da extrema pobreza porque já conseguiram ter alguns filhos formados. E hoje nota-se claramente que há aí muita gente que veio de famílias modestas, mas que têm uma formação sólida e conseguiram dar um salto na vida. Falou da época do Partido Único.
Mas agora já temos vários partidos. O que é que lhe motiva a continuar no MPLA? Bem, o que me motiva a continuar no MPLA, primeiro, são os princípios que o MPLA tem. Os princípios, o programa que o MPLA tem. Quais são esses princípios que o MPLA tem aqui? Por exemplo, o MPLA é um partido muito solidário. É um partido muito solidário. Não é à toa que nós nos chamamos camaradas. Isso vem de lá, do âmago do próprio partido. Depois tem o próprio programa do MPLA. Sabe que o MPLA é um partido que versa muito pelas questões sociais. E estes princípios é que me fizeram, então, manter-me no MPLA como um militante ativo, né? Numa das suas abordagens no Parlamento, disse que era importante que se encontrasse os pontos de convergência para as autarquias locais. Na sua visão, quais são os pontos que ainda têm gerado alguma divergência, que já deviam ser limados para que pudéssemos avançar com as autarquias? Olha, tocando nisso, o Presidente da República esteve no Parlamento, no discurso de Estado da Nação, e ele tocou nesse assunto. E ele abordou a questão da seguinte forma: nós aprovamos a lei, o pacote eleitoral sobre as eleições gerais para 2027 num clima de quase unanimidade. Quase não. Houve unanimidade na votação. Todos os partidos votaram a favor daquela lei. E eu acho que no pacote sobre o poder autarca nós podemos fazer o mesmo. Só que nós estamos com uma divergência que é a seguinte: nós, em MPLA, temos a nossa posição em relação se as autarquias devem ser feitas em todos os municípios ou devemos parcelar. E a oposição diz que não, que tem que ser feita, se tivermos que fazer autarquias, autarquias têm que ser feitas em todos os municípios. Isso não é possível. Não é possível por quê? Não é possível porque, em primeiro lugar, a autarquia local pressupõe ter algumas condições no município que vai ser autarquia para que isso se efetive. E nós temos municípios que claramente não têm essas condições mínimas para tal. Então não é possível que todos os municípios partam do mesmo pressuposto para serem autarquias locais. E esse é o meu ponto de vista, não é? Para que haja autarquias locais bem sucedidas, que tudo corra bem, é necessário que cada município tenha o seu orçamento. Tocou na questão do orçamento, que é uma questão fundamental. Mas esse orçamento do município vai depender do que o município produz. Tu, para teres autarquia, o teu município tem que produzir. O teu município tem que ter impostos, não é? Tem que ter cobrança de impostos. E é esse o grande problema. Há municípios em que não há condições atuais para que seja autarquia, porque ele não tem essa autonomia financeira, não terá essa autonomia financeira. E a autarquia pressupõe autonomia. Um município que não tem autonomia financeira não pode ser autarquia. Esse é só um lado da questão. O outro lado, uma autarquia tem que ter recursos humanos. E há municípios, claramente, que ainda carecem desses recursos. Então nós temos que trabalhar nisso. Agora, é verdade que já há municípios que têm essas condições e que podem arrancar como uma autarquia. Isso é verdade. Há municípios que já têm essas condições. Então a grande divergência está aí na questão de se vamos fazer em todos os municípios já ou vamos começar nos e depois os outros, consoante o desenvolvimento que forem ter, também vão
passar para esse processo das autarquias. Um dos grandes desafios também é fazer com que todos os municípios sejam independentes e que não dependam de Luanda, que não voltem para Luanda. É isso? Não é bem independente. O termo é autonomia. Que sejam autônomos, que tenham autonomia financeira, administrativa e política, né? Porque a autarquia, quando for autarquia, tem que haver uma eleição. Tem que se eleger o autarca, né? Os autarcas e o presidente da Câmara. Então há essa autonomia, mas vai ser sempre uma localidade, não é? Que depende dos que não é depende em relação à questão financeira, mas que está integrada no país que é Angola, não é independente do país, não é? Então são essas questões que às vezes nós temos que conversar com algumas pessoas que tentam enviosar o discurso da autarquia e dão a noção às pessoas de que a autarquia é a varinha mágica para o desenvolvimento dos municípios. Não é. Não é. Porque eu, por exemplo, sou daqueles que defendo, e isso é opinião própria, que era preferível nós começarmos com uma desconcentração administrativa e financeira agora nos municípios, que não é autarquia. É dizermos assim, por exemplo, os municípios têm uma verba orçamentada de X, que eles próprios vão gerir essa verba, não é? Por quê? Porque nós, para chegarmos à autarquia, nós temos que fazer com que aquele município trabalhe com finanças, porque aquelas pessoas, o dia que um município for autarquia, aquelas pessoas que estão na administração pública do município são as mesmas que vão estar na administração pública da autarquia. E se elas não estiverem habituadas a trabalhar com finanças, porque a autarquia vai ser um ente autónomo que vai ter que trabalhar com isso, vai ser um problema. Então devíamos já começar a dar alguma autonomia financeira e administrativa aos municípios, no sentido deles próprios gerirem recursos. E eu acho que isso seria um processo, na minha opinião, uma antecâmara para então chegarmos a autarquias locais. As alterações à lei eleitoral sempre são polêmicas. O que é que nós podemos fazer para que tenhamos eleições mais tranquilas e transparentes? O que é que pode ser feito? Não, nós agora aprovamos o pacote eleitoral para as eleições gerais e é aquilo que eu lhe disse. Tivemos ali um exercício que levou a que tivéssemos votado aquelas leis em um processo de quase unanimidade. Quase não, houve unanimidade. A votação, todos os partidos votaram a favor das alterações que fizemos. Mas isso foi feito fruto dos consensos de todas as partes. O MPLA teve que ceder, a UNITA cedeu, o PRS também, e então encontramos ali meios termos que levaram com que o pacote das eleições gerais fosse aprovado por unanimidade e por consenso. Mas ainda há quem questione sobre a independência da Comissão Nacional Eleitoral. O que tem a dizer sobre isso? O MPLA de alguma forma influencia? Isso tudo é mentira? O que é que tem a dizer sobre isso? Não, a independência da Comissão Nacional Eleitoral depende de como é que o processo que leva que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral como é que podemos dizer? Porque o Parlamento o confirma, mas o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, o processo que o leva a ser presidente, é um concurso público, onde aquele que tem o melhor requisito é que ganha, e é isso que aconteceu. Então eu não vejo onde é que está o problema de se falar que a Comissão Nacional Eleitoral não é independente. Por um lado, estamos a falar do presidente. Por outro lado, os outros comissários, porque aquele é um órgão colegial, o presidente é só presidente de um órgão colegial, os outros comissários são indicados pelos partidos políticos, com assento parlamentar.
quer dizer que as decisões colegiais que saem daquele órgão, não é? Tem também nessas decisões elementos dos partidos políticos com assento parlamentar. Não vejo onde é que está aí a não independência. Agora, com a aprovação da nova lei do processo da CNE, não é? O que é que aconteceu? A UNITA fazia uma exigência de que a sociedade civil fosse convidada para as reuniões da CNE. Isso vai acontecer. Só não vai ter direito a voto e a palavra, mas são convidados para assistirem às reuniões da CNE. Então, eu não olho a questão da CNE como um empecilho à democracia. Não. Porque estão lá representantes dos partidos políticos. Que garantias o Parlamento pode oferecer à juventude de que realmente o caro jovem, seu voto faz a diferença, vai votar? Que garantias pode dar? Bem, o Parlamento é o órgão representativo de todo o povo angolano, dos jovens também. E o que eu tenho estado a dizer às pessoas e foi aquilo que acabamos de falar, da questão do senso crítico da juventude e das reclamações. O que é que adianta reclamar se você não vota? Nós estamos num país democrático, em que os programas dos partidos políticos são aquelas promessas que os partidos fazem a dizer às pessoas que se nós ganharmos vamos realizar isso. E se aqueles que criticam no dia do voto, no dia das eleições, ficam em casa, então não sei, porque o voto é o elemento soberano para essas pessoas dizerem o que querem. Então, é aí onde eu não compreendo também algumas das atitudes daquelas pessoas que levam a abstenção ou não vão votar sem motivo aparente. Então, o que nós temos a dizer e a exortar é que as pessoas se desloquem às mesas de voto, não é? Para dizerem em que projeto de país querem, porque os partidos apresentam projetos para dizer nós se formos eleitos, é esse projeto de país que nós queremos. Então, as pessoas devem ir à mesa de votos para decidir. Em muitos países africanos, a abstenção tem aumentado. O que é que pode ser feito para reconquistar a confiança do eleitorado? Bem, não é só em países africanos. Eu acho que a questão da abstenção é uma questão mundial. Eu acho que, a abstenção tem também a ver com o desencanto das pessoas em relação à política. E para nós resgatarmos isso, na minha opinião, para nós resgatarmos o problema da abstenção, quem estiver na gestão de políticas públicas deve fazê-las, não é? Deve apresentá-las e realizá-las com alguma eficiência e eficácia, no sentido das pessoas se reverem, não é? Naquelas políticas públicas que o partido ou o governo que está à frente dos destinos de qualquer país, não é, possa apresentar à população. Porque o grande problema também, e aqui não estou a falar só de Angola, estou a fazer no plano genérico, né? Porque colocou a questão da abstenção em relação à África, mas eu trouxe também outros países do mundo. É essa questão de as promessas e as políticas públicas não serem eficazes em relação às promessas eleitorais que alguns partidos e alguns governos têm na realização das mesmas. Há algum tipo de equilíbrio entre a disciplina
partidária e a sua individualidade enquanto deputado? Sim, e eu vou explicar porquê. Mas estava-me a falar isso dentro do MPLA. Dentro do MPLA. Dentro do MPLA, sim. Porque a nossa disciplina partidária, não é? Apesar de nós termos disciplina partidária, há elementos críticos sobre o MPLA, sobre as políticas públicas, que nós temos fóruns próprios para falar. Eu tenho um fórum próprio para falar, enquanto deputado, eu tenho um fórum próprio para dizer que eu não estou de acordo com aquilo. Qual é esse fórum? O grupo parlamentar do MPLA. Eu no grupo parlamentar do MPLA tenho toda a liberdade para dizer que não estou de acordo com aquela política X do executivo, com a política X do partido. E as opiniões são bem aceitas? Algumas são. E vou lhe dizer que eu cheguei aqui hoje e encontrei algo que foi feito, da qual eu fui, como é que eu posso dizer? Fui das pessoas que critiquei, que não estava a ser feito, e hoje está aqui, está a ser realizado. O quê? Isto aqui? Isto tudo, o MPOD? O MPOD, do partido. O MPOD, essa nossa forma de abordarmos as questões com a juventude, porque nós estávamos a ser um partido muito fechado, nós temos que nos abrir para os jovens. É necessário que se retire esse filtro todo, este padrão. É necessário, nós temos que estar mais próximos, nós temos que acompanhar a dinâmica da sociedade. Das sociedades, não é? Temos que acompanhar. Se quisermos continuar a ser um partido com vocação para governar, temos Há que quem acompanhar. diga que os deputados do MPLA estão mais preocupados em seguir o que o partido diz do que defender as preocupações do povo. Não, porque não havia um espaço como esse para os deputados terem as suas opiniões. Estou aqui eu a dar a minha opinião. Tá bem, mas o que tem a dizer sobre isso hoje? Hoje muita gente vai conhecer a opinião do deputado, o camarada Vunda Salucombo, aqui num programa onde nós estamos despidos de qualquer cargo, qualquer responsabilidade. Estamos aqui num programa e eu a dar as minhas opiniões. E é isso. Mas temos que fazer mais do que isso. Temos que estar próximo também das pessoas. Por exemplo, nós temos que estar próximo do estudante universitário. Por quê? Porque o estudante universitário, ele faz opinião. Eu disse há pouco tempo, quando falávamos da questão da educação, que muitas destas famílias não são famílias abastadas, mas tem uma pessoa, por exemplo, a fazer a universidade. Esse estudante, o que ele disser à mãe dele é uma vendedora, o que ele disser à mãe dele faz opinião, porque ele é o único que está na universidade. Há um respeito por essa pessoa, e o que ele disser faz opinião. Nós temos que estar próximo dessas pessoas. E o MPLA, enquanto partido, se quiser continuar a ter vitórias, precisamos de sair da nossa caixa. Precisamos estar próximo das pessoas. Mas enquanto deputado, o que tem a dizer sobre esta afirmação? Que os deputados do MPLA estão mais preocupados em defender os interesses do partido do que defender as preocupações do povo. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque vou lhe dizer, nós, por exemplo, nós temos feito jornadas parlamentares. E as nossas jornadas não se focam só na província de Luanda. Nós, por exemplo, há pouco tempo tivemos jornadas na província do Kwanza Sul. E fomos aos municípios todos do Kwanza Sul. E quando vamos para lá, não vamos como um MPLA, sim senhora, mas vamos lá ver como é que a população está a viver. E quando estamos a ver como é que a população está a viver, quando vamos visitar o hospital e as obras, não estamos a ir visitar e a ir dizer ao executivo de que aquela localidade necessita disso só para os militantes do MPLA. Estamos preocupados com a política pública, que é um hospital, que não pergunta, quando alguém vai para lá, não pergunta se é da UNITA, se é do MPLA,
nós estamos preocupados que aquele hospital tenha eficiência e eficácia. Então, o deputado do MPLA não está só preocupado com as questões partidárias. Não, isso não é bem verdade. Não é verdade. Quando sai às ruas, enquanto deputado, todo tipo de solicitação que chega até a sua mesa, quais são as mais frequentes? O que é que mais chega à sua mesa? Bem, depende do grupo-alvo que vai abordar, mas eu sou muito abordado por jovens. E o grande problema é que nós temos que mudar. O grande problema é o emprego. Eu sou abordado por jovens. Só que nós temos que mudar a forma de como é que vamos falar com jovens sobre o emprego. Durante muito tempo o país levou a questão do emprego como um emprego que o Estado dá. Não é? Todos nós queríamos trabalhar no Estado e naquela altura o Estado tinha condições para empregar todo mundo. Hoje não tem. O que nós temos que fazer é mudar a consciência das pessoas e levar com que as pessoas consigam produzir emprego autossuficiente, ou seja, o autoemprego, no sentido de as pessoas serem empreendedoras e terem rendimentos do empreendimento que vão fazer. Eu noto uma coisa claramente que me choca. Todos nós usamos telefones. Estou lá a ver aí a mexer no céu. Sim. Quem são os jovens que estão a se profissionalizar na questão dos telefones? Por exemplo, eu se tiver um problema no telefone, eu vou ali à praça dos congolenses, vais encontrar, maioritariamente são estrangeiros, do Congo Democrático. São estrangeiros do Congo Democrático, que estão radicados em Angola. É um mercado que os jovens deviam olhar. Não é? É um mercado que os jovens... Porque todos os dias há alguém que tem um telefone, um smartphone que está avariado. Com alguém convidado. Agora, é necessário também que as políticas dos nossos bancos, políticas de crédito, empréstimo bancário, as pessoas sejam mais eficazes. Isso também é verdade. Mas é um processo, nós temos de trabalhar para isso. O Parlamento angolano tem frequentemente debates. Várias vezes nós vimos os deputados a baterem de frente um com o outro. Os debates ficam só por aí ou continuam depois de... Não, os nossos debates são no fórum da especialidade e na generalidade. Ou seja, começa na generalidade os debates, depois vamos para a especialidade. E às vezes são acalorados, mas pode não acreditar. Depois daqueles debates, nós somos amigos. Eu dou-me com pessoas da UNITA, de outros partidos, conversamos e temos amizade mesmo. E às vezes é uma das outras questões que eu digo. É preciso a comunicação social, vocês também são. A comunicação social desmistificar esse ambiente do Parlamento, porque os militantes de um partido, MPLA, militantes da UNITA, quando vem um debate acalorado, eles pensam que aí há uma rixa entre os deputados. Não, aquilo são opiniões... Que há uma rivalidade pessoal. Então não há rivalidade pessoal. Aquilo são opiniões divergentes, não é? Opiniões divergentes. Às vezes tenho dito ali ao deputado Equico da UNITA, que às vezes debate muito comigo, que o único problema, nós queremos todos ir para o mesmo caminho, só que queremos chegar ao mesmo sítio, só que os caminhos são diferentes. Você quer ir para a esquerda, você para chegar ali quer ir pela esquerda. Não, eu costumo lhe dizer, você quer ir pela direita e nós queremos ir pela esquerda. Mas queremos chegar ali.
O que estamos a dizer só que a direita é mais distante, por exemplo. Quais são os deputados dos outros partidos políticos com quem tem uma relação de amizade, de proximidade? Eu dou-me bem com o Equiqui. Tivemos muitos anos num programa de rádio. Dou-me bem com o deputado o Sapinhala, dou-me bem com ele. Tem outros mais velhos que já não estão no Parlamento, como o Lindo Bernardo Tito. Dou-me bem com alguns deputados que falam de partidos ou que são de partidos da oposição. Qual foi o debate assim, mais marcante ou mais tenso que já esteve e que até agora ainda fica assim na sua memória? Não, o mais tenso para mim é o debate que marcou sobre a questão do vandalismo que houve em Luanda. E eu vou explicar porquê. Vocês estão nas redes sociais. Dias antes de acontecer aqueles atos, as redes sociais fervilhavam. As pessoas, umas apoiavam, diziam que tinha que haver, aqui mesmo tem que haver confusão e etc, etc. E o que eu ia explicando às pessoas é o seguinte: nada se resolve com confusão. Não vais ter pão à mesa por causa da confusão. Pelo contrário. E o que se viu no dia que houve os atos de vandalismo em Luanda é que pessoas que nada têm a ver com partidos políticos foram afetadas. Pessoas que nada têm a ver com partidos políticos. Pessoa que empreendeu o seu rabugento, que empreendeu a sua loja de vender roupa do fardo que a senhora ia buscar no Asa Branca, mandava lavar muito bem e vende a sua roupa na sua loja, foram afetadas. Tá vendo? Quer dizer que não é por aí. Não é por aí que vai se resolver os problemas, porque eu também digo, eu tenho dito, e no dia que o presidente falou sobre o Estado da Nação, ele fez uma incursão dos 50 anos do nosso percurso como país. Nós fizemos muitas coisas boas nesse percurso de 50 anos. Já fizemos tudo? Não. Vamos fazer tudo. Não será a minha geração a fazer tudo. Não será a geração dos mais velhos. Será outras gerações também. Nós vamos deixar alguma coisa, mas serão outras gerações também a fazer. O que é que o público não vê sobre o real trabalho dos deputados? Bem, eu acho que nós devíamos publicitar mais as reuniões da especialidade. Nós publicitamos muito as reuniões da generalidade, onde o discurso é político. Aquele discurso político. Nós devíamos publicitar mais as reuniões da especialidade, onde o discurso é mais técnico. Okay. Onde muitas pessoas que fazem opinião aqui fora e que têm conhecimentos técnicos iam ver se as posições do MPLA sobre determinada matéria têm razão de ser, tecnicamente ou não. E se as posições da UNITA ou de um outro partido têm razão de ser, tecnicamente ou não. Eu gosto muito do debate da especialidade. O debate da especialidade é que me formatou como deputado. Como é que funciona esse debate da especialidade? Para nós que pronto, vamos supor que o Executivo ou o Executivo, ou um grupo parlamentar, ou alguns deputados, têm uma iniciativa de lei, uma iniciativa legislativa, como nós chamamos. Essa iniciativa entra para a Assembleia para o debate, primeiro entra para a Assembleia para o debate na generalidade. Para quê? Na generalidade é onde nós vemos a oportunidade daquela lei entrar ou não, se os princípios que a lei traz estão dentro dos padrões da Constituição. Pronto. Feito esse debate na generalidade, que eu costumo dizer que é o debate onde se fala de tudo, a lei vai para a especialidade. E na especialidade o que é que nós vamos ver? Vamos ver artigo por artigo. Artigo por artigo. Artigo 1º. O artigo 1º diz isso. Estamos de acordo? Não estamos. Cada um vai dizer porque é que não está de acordo ou porque é que está de acordo com o artigo 1º. Até terminamos a lei. A lei pode ter 200, 300 artigos, mas vamos ver. Artigo 1º, artigo 2º, até terminamos a lei. E é aí onde... Por quê? Porque muitas vezes quem
quem prepara as leis, não tem não tem a sensibilidade de algumas questões reais do país. Então, nós os deputados temos que... E não é verdade que as leis, quando entram, saem como entraram, como alguns dizem. Não, nós fazemos muitas alterações às leis. Porque nós temos que ter essa capacidade de legislar e trazer leis que estejam em consonância com a realidade do nosso país. Já houve alguma situação dentro do Parlamento que lhe tenha deixado emocionado e que mudou a sua forma de pensar ou de fazer política? Sim. Qual foi? Parecendo que não, mas foi a morte do deputado Raul Danda. O da UNITA. Por quê? Eu esqueci-me de falar dele, também dava muito bem com ele. O deputado Raul Danda, eu gostava dele porque ele era um deputado que, mesmo contrariando algumas das nossas posições, ele trazia a solução. Ele não contrariava só, ele contrariava e dizia porque que estava a contrariar. E era uma pessoa que... Então a morte dele deixou-me um bocado, abalado, porque também eu dava-me muito bem com ele. Diferente do deputado Raul Danda, já falecido, que era um grande amante da cultura, eu já assisti, eu conhecia claramente. Os deputados da oposição, que ainda continuam, só trazem críticas, não apresentam soluções? Não. Diferente do Raul? Que eu conheço assim... Olha, tinha também o lindo Bernardito. Era só que ele já não está no Parlamento. Estou a falar das questões da especialidade. E é por isso que eu vos digo, a vocês, comunicação social, e faço um apelo. Vamos publicitar mais a especialidade e vamos ver quem é quem lá. Quem vai... quem dá opinião, vamos ver. Por isso é que eu falei do Raul Danda e do deputado Lindo Bernardito. E tem agora o deputado Vitorino também, o deputado Vitorino da primeira comissão, é membro do grupo parlamentar da UNITA. Também tem sido uma pessoa que dá muitas opiniões, e ele, como é da primeira comissão, que tem a ver com os assuntos constitucionais e jurídicos, também é uma pessoa que tem estado ali a fazer um bom trabalho. De forma particular, enquanto deputado, quais são as suas maiores preocupações? O que é que olha numa visão 360 graus para o nosso país e diz, olha, estou muito preocupado com isso, com aquilo, acho que nós devíamos nos preocupar, dar uma resposta? Em algumas províncias, não digo todas, em algumas, sobretudo em Luanda, o que mais me preocupa é o saneamento básico, e eu vou me explicar. Do saneamento básico vem tudo. Se não tens uma cidade com um saneamento básico à altura, depois tens problemas, tudo depois desemboca onde? Na saúde. Mas começou aonde? No saneamento básico. Então, é uma questão, e é uma outra questão onde nós podemos aproveitar a questão da cidadania e do voluntariado. Nós somos pouco voluntários. Nós estamos à espera, mas isso nos foi também, nós herdamos isso. Eu, por exemplo, estive no Ruanda e eles têm lá na cidade de Kigali um momento, não sei se é em todos os sábados ou de 15 em 15 dias, em que todo mundo tem uma hora para parar tudo e todos ajudarem na limpeza de cada um da sua zona. Para tudo. E vamos todos ajudar na limpeza da nossa zona. Claro que os carros os carros do saneamento básico vêm para ajudar, mas todo mundo para, todos saem, até o presidente. Todos saem para ajudar a limpeza da sua zona. E eu acho que nós devíamos ter... Já tivemos isso, já tivemos campanhas
de limpeza das zonas. É preciso, nós temos que começar por algum lado. E para mim o que mais me preocupa é o saneamento básico. 50 anos de independência, estamos a celebrar as conquistas, estamos a condecorar. Há quem diga que as condecorações não estão a ser justas. O que tem a dizer sobre isso? Bem, há dias eu estava num grupo de ex-colegas do PUNIF, porque eu fiz a minha escola no médio, né? Foi o PUNIF, e nós temos um grupo. Nós já nos conhecemos há mais de 20 anos, ou mais de 30, e temos um grupo do WhatsApp onde estamos. E um dos debates era esse. E fazia-se o seguinte, comparava-se as pessoas. Fulano recebeu, mas como é que o fulano não recebeu? Uhum. E essas comparações, na minha opinião, são absurdas. Por quê? Eu não posso... Eu tenho a minha carreira na vida política, não é? O Calado Show recebeu e eu estou a dizer Calado Show recebeu. Como é que o Calado Show recebeu e eu não recebo? O Calado Show tem a carreira dele na vida artística, na vida do humor, não é? Então eu não pode, isso para mim isso é uma comparação absurda. Mas na verdade as condecorações são um elemento simbólico. E aquilo, as pessoas olham para aquilo como se fosse o presidente que tem a competência de entregar as medalhas, sim senhora, como se fosse o presidente que indicou as pessoas. Não, o presidente não conhece todo mundo. Não é possível. Mas quem indica? Como é que tem sido esse processo? Não tenho bem o conhecimento, mas de certeza que deve ter uma comissão que trata desse assunto. E eu acho que aqueles que acham que deviam receber, porque também eu acho que uma coisa, quando vão te dar, você não pode pedir. Uhum. Mas aqueles que acham que não receberam, que não receberam, façam então uma abordagem a tal comissão. Até porque muitas pessoas que estavam a reclamar não sabiam que as condecorações, no primeiro ato, não sabiam que as condecorações iam até dezembro. Uhum. As pessoas vão ser condecoradas até dezembro. Às vezes estás a reclamar, mas nem sabes se vai receber. E como é que vocês receberam as condecorações dos nacionalistas, Dr. António Agostinho Neto, Jonas Malheiro Savim, Bouden Roberto? Bem, como é que receberam? Bem, sabe que este elemento deu muita polêmica na nossa sociedade. Mas eu dizia, porque eu fui um dos relatores dessa lei, da lei das condecorações. E eu já dizia naquela altura que ninguém pode dizer que o Savimbi não vai receber. Eu não posso dizer. A única pessoa que sabe se o Savimbi ia receber e que tem a competência para dizer sim ou não é o presidente. E parece que nos surpreendeu. Porque as pessoas estavam a dizer que não ia receber, mas o presidente chegou no ato do Estado da Nação. Mas por que só agora? Não, esse é um momento, nós não podemos impingir ao presidente, ele é que sabe o momento. Nós estamos a falar de 50 anos de independência, e o presidente é que sabe. E na minha opinião, foi perguntou o momento, mas eu vou lhe dizer, foi no sítio certo. Foi no Parlamento. Parlamento que é o órgão político que alberga todas as sensibilidades. E é lá onde o presidente todos os anos tem que fazer o Estado da Nação. Fala para a nação. E é lá onde ele foi dizer isso. Para mim foi no melhor sítio. E o que tem a dizer para aquelas pessoas que saíram na lista de condecorações, mas recusaram-se, não vou receber, não quero? Bem, sobre a recusa, eu vou-me abster a falar, mas houve desses eu vou falar, aqueles que se abstiveram,
com o argumento de que Savimbi e Olden Roberto não iam receber. E agora? Pois, a pergunta foi bem feita. E agora? E agora? Agora não vão receber a medalha. Pois, não vão receber a medalha. Porque tinham 15 dias para reclamar, acho que é isso que está no regulamento. 15 dias para reclamar. Já passaram, não vão receber. E o Olden Roberto e o Savimbi vão receber. Que Angola sonha ver daqui a 10 anos, caso as reformas que defende sejam todas implementadas? Bem, eu desejo ver uma Angola em que cada um dos angolanos possa ter pelo menos 2 refeições por dia. Uma Angola em que cada um dos nossos filhos possa realizar os seus sonhos. Então, mas isso é um processo, não é? Isso é um processo que vai engajar, que deve engajar a todos nós, cada um no seu local de trabalho deve se engajar para que esse processo seja realizado. E é uma das coisas que eu queria apelar aqui à juventude. Seja onde estiveres. Às vezes as pessoas dizem, mas o meu salário é pouco. Não. Você, enquanto estiver aí com salário pouco, mesmo aí onde estás, esforça-te e demonstra que és abnegado no cumprimento das tuas tarefas. Porque é o único ainda que tens. Porque só essa tua atitude é que te levará então a dar outros saltos. Se pudesse aprovar apenas uma lei, aquilo dentro do teu sonho, uma lei para dar respostas ao país, às preocupações, para transformar Angola, qual seria essa lei? Mas uma que ainda não está aprovada? Não está aprovada, algo que está mesmo só na tua cabeça. Alguma que está na minha cabeça. Esse é daquele tipo de perguntas. Se lhe dessem plenos poderes, o que faria para mudar Angola? Alguma que está na minha cabeça. Deixa lá ver. É que nós aprovamos muitas leis e fica assim um bocado difícil eu dizer alguma que está na minha cabeça. Mas podia ser, por exemplo, há uma lei. Acho que o presidente falou dessa lei sobre as autoridades tradicionais. E eu vou explicar porquê. Nós, enquanto angolanos, temos que saber conviver com esse poder. Só quem nunca viveu nas comunidades rurais ou quem nunca esteve em comunidades rurais não entende o poder que essa entidade tem. Essa entidade muitas vezes está mais próximo da população do que o próprio administrador. Então nós temos que aprovar uma lei, na minha opinião, temos que aprovar uma lei que faça com que a entidade administrativa, o administrador e a autoridade tradicional possam conviver. Está a compreender? Sim. Então eu acho que sim. Porque se nós conseguirmos ter essa convivência entre essas duas entidades, vamos resolver muitos problemas. Que legado gostaria de deixar enquanto deputado? Bem, o legado que eu gostaria de deixar, sobretudo para os jovens, é de uma Angola em que pudéssemos viver todos na diferença, não é? Porque nós nunca vamos ser pessoas com ideias iguais. Podemos viver na diferença, mas pacífica. Eu vou lutar com todas as minhas forças enquanto servidor público, enquanto deputado, na preservação da paz. Porque eu vivi o tempo de guerra, porque eu sou daquela última, eu costumo dizer aos meus filhos, eu sou da última geração que viveu o tempo da guerra. Eu vivi o tempo da guerra e vivi também o tempo da paz. Tudo é mais difícil no tempo da guerra.
tudo. Tudo. Mas tudo. Tudo é mais difícil no tempo da paz. E mais, no tempo da guerra. E mais, nos cortam em tempo de guerra, toda a tua liberdade é coartada. Não há liberdade de expressão. Isso que estamos aqui a dizer hoje, que não, deve haver mais liberdade de expressão. Não, em guerra não tem liberdade de expressão. Então, com todas as minhas forças, vou lutar para que o legado da preservação da paz coexista até eu desaparecer, né? Não sei, mas que Angola não volte a ter os mesmos problemas de guerra que viveu alguns anos atrás. Que mensagem deixaria aos jovens angolanos que não acreditam mais nos políticos, nos nossos políticos? Não, é uma mensagem de esperança. O grande problema é um outro problema. E eu passei por isso. Fui jovem. Hoje tenho 48. Posso falar a idade? Né? Pode falar. Aqui pode falar tudo. Tenho 48 anos, mas não parece, né? Parece? Parece, colegas. Ernesto, parece ou não? Tenho 48 anos. Está bem conservado? Disseram que está bem conservado. Sim. Mas já fui jovem, né? A idade jovem é até os 35 anos, pelo menos aquilo que está legislado. E eu também já vivi isso. O grande problema é o jovem quer o imediato. Nós queremos, enquanto somos jovens, queremos já, agora. Não, a vida não é assim. A vida é um processo. A vida é um processo que nos leva a ter maturidade para podermos então depois alcançar muitas das coisas que nós queremos já, que não será possível ter já. Então, o apelo que eu deixo à juventude é mesmo respeitar os processos. Respeitar os processos. O MPLA continua a ser, ou na sua perspectiva, o MPLA é o partido que pode resolver os problemas do povo? Sim, e eu vou me explicar. E gostaria que todos aqueles que fossem jovens que fossem para o MPLA lessem o programa mínimo e o programa maior do MPLA. O programa mínimo do MPLA era atingir a independência de Angola, e conseguiu-se. Era retirar os portugueses daqui. O programa maior é o desenvolvimento. E se nós olharmos por aquilo que o MPLA já fez de políticas públicas nesses 50 anos da nossa independência, mesmo tendo, porque as pessoas não gostam que se fale disso, nos 50 anos de independência tens que calcular os 27, 20 e tal anos de guerra que nós tivemos. Tens que colocar que esses 20 e tal anos de guerra, 23, acho que 23 ou 24 de guerra, esfriaram aquilo que são as políticas públicas que o MPLA tinha para o desenvolvimento. Então, eu acho que o MPLA ainda está capaz de chegar ao programa maior, que é termos uma Angola mais desenvolvida. E então eu continuo com essa esperança. E dar esperança à juventude que vamos chegar lá. Bom, agora vamos a um pequeno desafio com o camarada deputado Vunda Salucombo, sim. Da Lunda Norte, nosso deputado, nosso representante. Os populares da Lunda Norte olham para si dessa forma, quando vêm? Sim, porque eu não perdi as minhas tradições. Eu sei dançar tianda. Eu como bom macosso. Dançar tianda ou kuduro? Não, eu danço tianda mesmo. Não, e já começamos com o nosso desafio, é mesmo assim. Tianda ou kuduro? Não, é tianda mesmo. É tianda mesmo. Nas festas de família eu ainda gosto de amarrar aquele meu pano. Tianda ou kizomba? Também gosto de dançar kizomba. Gosto de dançar kizomba. E modéstia à parte, dizem que sou bom dançarino. Ir a um show do Matias Damasio ou a uma partida de futebol? Matias Damasio. Matias Damasio ou a um show do Yuri da Cunha? Yuri da Cunha.
Ir a um show do Yuri da Cunha ou um show da noite e dia? Yuri da Cunha, claro. Qual é a música favorita? Do Yuri da Cunha, olha, eu gosto muito das músicas que o Yuri da Cunha canta do Bonga, que são do Bonga. O Yuri da Cunha, eu digo que o Yuri da Cunha é aquele jovem que não vai deixar o samba morrer, porque ele vai pesquisar aquilo que os mais velhos fazem e ele faz. E faz bem. Faz muito bem. Ok, muito bem. Yuri da Cunha, um modo empower para ti. Um modo empower para o Yuri da Cunha, camarada. Yuri. Empower para o Yuri da Cunha. Naquela câmara. Tu sabes que eu gosto muito das tuas músicas. Agora então, Quari, estás melhor. Ir ao Parlamento assistir às condecorações. Não, prefiro ir ao Parlamento. Ir ao Parlamento ou ficar no café com os deputados. Ir ao Parlamento. Ser deputado ou treinador dos palanquinhas? Eu prefiro deputado. Deputado? Sim. Por que levou muito tempo a pensar? Não, porque eu gosto muito de desporto. Sim. Eu gosto muito de desporto. Eu pratico desporto todos os dias. Eu faço desporto todos os dias. Então, estava aqui a pensar em palanquinhas, mas não tenho o dom de ser treinador. Não. Não. É outra coisa que eu ia apelar aos jovens. Não deixem fugir os vossos dons. Porque nós às vezes temos aquele dom, mas que não está desenvolvido. E às vezes com o tempo abandonamos aquilo que é o nosso dom. Qual considera ser o teu dom? Eu gosto muito de ser servidor. Gosto muito de ser servidor. Não sei porquê. Eu tenho amigos que me perguntam: mas vocês aí não ganham nada, pá. Nós estamos aqui, já somos advogados. Eu fiz direito. E eu não posso, enquanto deputado, advogar em litígios onde o Estado é parte. Então, eles ganham dinheiro com isso. Ganham dinheiro. Mas por quê? Você quer continuar aí? Por quê? Não. É algo que já me está na alma. Servidor público. Uma partida de futebol com amigos ou sentada a debater questões de política? Prefiro sentada, porque o futebol não é a minha praia. Não é o desporto. Eu gosto mais do basquetebol, da natação, da corrida. Uma sentada familiar importante ou um convívio com o camarada J-Lo? Uma familiada... Uma sentada familiar importante ou participar do convívio com o camarada J-Lo? Não, prefiro estar com a minha família. Quer justificar? E vou justificar. Okay. Se a sentada com o presidente J-Lo não for uma sentada institucional, não é? Tipo de orientação, o camarada tem que estar lá porque vai se tratar de assunto de trabalho, e eu tiver uma sentada com a família, por exemplo, em que vamos tratar de assuntos da minha família, eu prefiro estar na minha família. É do tipo de homem que tem sempre a família em primeiro lugar? É a única que eu tenho. É a única. É fiel à sua família? Sou fiel à minha família. Os meus filhos, então, mesmo com o espaço quase todo ocupado, eu não te tiro um domingo que não almoço com meus filhos. Eu, todos os domingos, tenho que sentar com eles, porque durante a semana não é possível, e aos sábados muitas vezes temos as atividades do partido e etc. Mas o domingo, ninguém me tira aquele convívio que eu tenho, dedicado à sua família, dedicado a eles mesmo. E o que tem a dizer para aqueles pais, aqueles homens que não têm o senso de responsabilidade, o afeto, ficar ali com a família, cuidar dos filhos, e ainda aqueles que abandonam? Bem, a questão do afeto que os pais devem ter, é verdade que hoje também, com a sociedade que nós temos muito turbulenta, muitos não têm esse tempo, mas é preciso que arranjem esse tempo. Quanto ao abandono, é preciso que a sociedade estude esse fenómeno,
Porque eu não olho para esse fenómeno só do homem. Apesar que as mulheres olham para esse fenómeno como um fenómeno só do homem. Não, eu não olho o fenómeno como um fenómeno só do homem. Olha como que... E eu vou me explicar. Estamos a falar para jovens. Há muitas mulheres, muitas jovens, que tiveram filhos com determinada pessoa e a relação não deu mais certo. As pessoas não podem fazer do filho um troféu. Por isso é que eu digo que eu não olho, temos que estudar essa questão do abandono, não é uma questão só para olharmos como uma questão só do homem. Temos que olhar dos progenitores, dos dois. Porque uma mulher que faz do filho um troféu, não é? Hoje não vais ver, eu é que mando, eu não sei o quê. Leva depois a que homens tenham algum comportamento dessa natureza, o que é reprovável. Exatamente. O que é reprovável. E eu queria perguntar, independentemente disso, da péssima relação que tu vais ter com a mãe, tens de fazer algum esforço de estar sempre ali. Tens de fazer, mas muitas vezes a própria mãe é que não quer que tu veias a criança. Já aconteceu isso. Muitas mães é que bloqueiam. Já aconteceu, sim, já aconteceu isso. Eu já presenciei casos dessa natureza. Então, é preciso que se olhe para esse aspecto também com outros olhos. Uhum. E agora vamos ao momento da rubrica Sim ou Não com o deputado Mvunda, com o camarada Mvunda. E vamos à rubrica Sim ou Não, em que o deputado Mvunda, o nosso camarada Mvunda, terá de responder rapidamente algumas questões. A resposta que for sim, só mostrar a plaquinha assim para a sua câmara e numa outra justificar. Okay, vamos a isso. Tem de mostrar, virar para aqui, para frente? Não, tenho que esconder. Não! Tenho que mostrar? Exato. Assim. Isso. Então esse é o sim. Não, pode baixar. Pois, porque senão eu não vejo. Sim. Já dormiu em plena sessão parlamentar? Não, nunca. Já voltou? Nunca. Mas o que é que acha dos outros que às vezes dormem? Não, mas é assim, primeiro temos que olhar para o nosso Luanda, a nossa cidade, os engarrafamentos. E às vezes tu tens pessoas que vivem muito distante. Eu tenho um colega que vive no Icolibengo, hoje outra província, mas tem que vir todos os dias para o Parlamento. Quando temos plenário, e às vezes as plenárias começam às 9 horas, ele tem que sair às 5 da manhã. Pronto, há aí vários outros fatores que deixam depois as pessoas nesse estado. Uhum. Já votou em algo que, no fundo, não concordava? Se já votei em algo que não concordava, sim. Sim. E votei por causa da disciplina partidária. E isso é normal nos partidos. Quem entra para a política sabe disso. Já teve vontade de... Eu tenho um chefe que diz que há vezes que há coisas que tu não estás de acordo, né? E às vezes, e aqui devemos explicar, às vezes não estás de acordo, não é com toda a lei, mas é um artigo ou dois. Mas estás a votar aquele artigo, o meu chefe diz, tens que votar mesmo porque a mão pode a ficar pesada, mas vota. Já teve vontade de abandonar a política? Sim. Uhum. Qual foi a circunstância? Bem, na altura foi quando a minha mãe faleceu. E eu fiquei um bocado desmotivado, etc. Mas houve ali duas pessoas que me mantiveram, três que me mantiveram firmes. Uma foi o Camada Pombolo, outra foi o meu padrinho, o Leão Chimi, e outra foi o Luther. E apesar do Luther ser muito mais novo do que eu, era mais novo porque o Luther é da idade do meu irmão mais novo, eu acho que o Luther não tinha a dimensão de quem ele era.
Na verdade, não tinha dimensão. E muitos de nós só se apercebeu da dimensão dele depois dele partir. Falou sobre a dimensão do Luther Rescova. Hoje fala-se sobre termos um próximo presidente jovem. E há quem diga que se Luther estivesse em vida, poderia ser o presidente. Para mim tinha perfil. Porque o Luther era uma pessoa que ele preocupava-se com os outros. Preocupava-se mesmo com os outros. Havia muitos projetos que o Luther fazia que era uma preocupação quase de coração para outras pessoas. Uma vez eu estive a conversar com ele, eu não sabia, mas ele patrocinava a bolsa de estudo para alguns jovens. Nós temos mais políticos como Luther? Tem alguns, só que... Queremos saber já, não esperar que morram. Não. Tem alguns. Não vou dizer para não coisa, mas temos algumas pessoas que têm esse coração. Já sentiu alguma vez que a política angolana precisa de alguma limpeza geral? Limpeza geral em que aspecto? Limpeza, temos que mover peças, tira aqui, tira ali, esse não está bem, esse não sei o quê. Posso dar a minha opinião sobre isso? Pode, mas o sim ou não? Não, a pergunta é se já sofreu? Já pensou já sentiu que a política angolana precisa de uma limpeza geral? Que precisa? Geral, não. Geral, não. Queres que eu explique? Sim, estava para dar uma opinião sincera. Eu não compreendo que a rotatividade de pessoas, só por rodarem, é que vai dar a eficiência e a eficácia ao funcionalismo público, à política, não. Eu acho que nós devemos sempre fazer o seguinte, e o MPLA tem esse princípio. Devemos fazer o princípio da renovação, conjugar renovação com a continuidade. E eu vou me explicar. Tu não podes chegar para um organismo em Angola, não é? E és um chefe novo, não é? Foste nomeado, e tirar todo mundo. O que é que vai te acontecer? Tu vais começar do zero. E há coisas que já foram feitas, vão ser descontinuadas. Isso não é bom. Nós já tivemos esses problemas em alguns organismos, não vou citar, mas tivemos alguns problemas por causa disso. Então, eu tenho a percepção de que se conjugarmos renovação com continuidade, não é? Vai haver ali um equilíbrio, porque nós temos muitas instituições, ou a maior parte das instituições, em que o legado da instituição não está escrito. É oral. Vão-te dizer, não, nós fazíamos assim, nós fazemos assim, nós fazemos assim. E se tu tiras todo mundo, então vais começar do zero. Acredita que Angola ainda será uma referência de boa governação para a África? Sim. Sim. E a última? A última? Quer argumentar nessa última? Posso argumentar. Posso argumentar. Olha, nós em África, e colocou a questão que eu tenho estado a falar com jovens. Você sabe que nós, Angola, quando estamos a ser comparados, nós somos comparados com os países mais desenvolvidos do mundo. Aqui nas redes sociais, quando está-se a falar de Angola, querem comparar Angola com os Estados Unidos, queres comparar Angola com Portugal, que está na Europa, mas nunca fazemos comparações de Angola com os países que nos rodeiam, que estão em África. E eu, por acaso, sou daquelas pessoas que não viajei por todos os países da África, mas viajei por alguns, não são poucos. E em África nós não estamos no mau caminho. Nós temos instituições sólidas, começando pela principal instituição, que em África, alguns países têm essa instituição muito sem solidez. Nós temos Forças Armadas Republicanas. As Forças Armadas em Angola são republicanas mesmo. E é só para ver uma coisa, nós tivemos conflito armado
tu tens militares que vieram do outro lado do coisa, mas eles cumprem a hierarquia militar. Temos forças armadas organizadas, primeira coisa. Segundo, nós temos o nosso país unificado. Nós não temos uma divisão no país. Não temos Angola do Sul, Angola do Norte, não. Nós temos o nosso país unificado. Temos é que, não é? Temos é que, como eu dizia há pouco tempo, cada um no seu espaço cumprir com seu papel. Nós temos um país que tem tudo para dar certo. Então, e devemos mesmo comparar Angola. Claro, nós gostamos de ter a comparação com aquilo que é o melhor do mundo. Mas, se formos inserir Angola no contexto da região em que nós nos encontramos, né, que é a África, nós não somos dos piores. Então ainda temos espaço para fazer bem as coisas. Camarada Mvunda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para aqui na nossa casa, nem pode. Foi muito bom estar convosco, não é? Muito bom, e olhar para as vossas instalações e ver que há muita juventude com força de vontade para dar o seu saber aqui dentro desse projeto, e sucessos para vocês todos. Muito obrigada. Quer deixar mais uma mensagem para o nosso internauta, militante, jovem, de forma geral? Vamos deixar uma mensagem para... eu vou deixar uma mensagem para todos aqueles angolanos que se revêem em políticas públicas, no sentido de entrarem para o MPLA. Entrem para o MPLA, façam a vossa militância, olhem para a política sempre como uma questão de servir os outros, e acho que tenham um partido grande e que vos dará grandes oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigada, camarada Mvunda, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a si também, amigo, militante, que está aí desse lado, caro internauta. Peço que comentem, partilhem bastante. Digam-nos quem vocês querem ver aqui na próxima edição do MPod, e fiquem com o modo Empower. Empower! Empower! Até a próxima, então.